Impressionante o número de infrações. Mais de 1 milhão de multas já foram aplicadas este ano em Goiás por estacionamento irregular. A média é de 7 mil por dia. Você confere na reportagem da Stephanie Araújo. Cada dia mais movimentado, o trânsito não para em todo o estado. E é difícil rodar pelas ruas, principalmente da capital, e não encontrar algum tipo de irregularidade. Veículos estacionados em calçadas, motoristas utilizando o celular enquanto dirigem, entre outras diversas situações. A Ronilda passa quase diariamente pela Rua 87 no setor sul e enfrenta dificuldades para andar na calçada. Ali, todo dia, tem carro estacionado e atrapalha bastante a gente que é pedestre. Como os carros estão cheios de carro lá, a gente tem que passar na rua. Ela não é a única que enfrenta esse problema no local. Sempre quando eu tenho que vir pegar ônibus e atravessar, a gente passa pelo asfalto, porque os carros eles sempre estão aqui nesse local. O Detran já registrou mais de 1 milhão e 70 mil multas por irregularidades em estacionamentos. Até o início deste mês de junho, foram registradas uma média de 7.007 multas por dia, o que representa cerca de 291 infrações por hora por esse tipo de situação. Carros e outros veículos estacionados em local proibido. Segundo o presidente do Detran, as multas são usadas para alertar os motoristas que insistem em praticar as irregularidades. As pessoas falam da indústria das multas, né? Detran não precisa multar ninguém. Se você andar corretamente, né, com as mãos no volante, sem falar o celular, não vai ser multado. O Detran não precisa desses recursos. Mas quando o motorista, sendo assim, debochado com as autoridades de trânsito, nós não temos outro remédio. As principais infrações registradas por estacionamento irregular em todo o estado são estacionar no passeio, calçadas. Ao total foram 127.095 multas aplicadas até o momento. Estacionar ao lado ou sobre o canteiro central, 93.773 multas aplicadas. Estacionar sobre divisor de pista, 27.904 multas. Estacionar sobre a ciclovia, 17.950 multas aplicadas. E estacionar na faixa de pedestres com 16.967 multas. O José é motorista por aplicativo há 8 anos. Ele conta que está cada vez mais difícil encontrar locais para estacionar, principalmente aqui na capital. Às vezes a gente corre o risco até de levar a multa por não encontrar lugar para estacionar. Às vezes tem rua, que a rua é muito estreita e o pessoal estaciona de um lado e do outro, aí fica sem jeito de você. Se você para, aí você para o trânsito também. Para orientar os motoristas e realizar fiscalizações neste sentido, o Detran tem realizado a Operação Trânsito Livre, em parceria com a Secretaria Municipal de Mobilidade, Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana. Cada semana a gente tem feito um trabalho nos bairros, mas infelizmente as condutas continuam ilícitas. O Detran vai tomar duras condutas, tá, para poder tentar cessar e educar através de multas. Sempre fomos defensores aqui da consciência, da educação no trânsito. Ah, mas já não dá mais não, viu? Não é possível que essas pessoas não sabem que é proibido estacionar em cima da calçada. Não é permitido fechar a rampa de acesso a deficiente. Mas cada um pensa no próprio umbigo. Eu quero facilitar a minha vida, colocar o carro mais próximo de onde eu preciso me deslocar e tá tudo bem. Não tão bem assim, porque agora a gente quer apostar nessa fiscalização e mais do que isso, na punição. Tem que ser multados, tem que doer no bolso. Luciana, e que é interessante, o motorista falou assim, falta estacionamento. É claro que falta estacionamento. Não tem estacionamento para 1 milhão de carros aonde o motorista quer parar. Tem que estacionar mais longe, tem que aprender a andar 2, 3, 4 quadras. Sim, meu amigo, agora esse é o preço de morar em cidade grande, é assim que funciona. E também cidades que não priorizam a mobilidade urbana, não investem em transporte público, não fazem ciclovia para dar a oportunidade de andar de bicicleta e aliviar um pouco o trânsito. Aí o resultado só pode ser esse. E eu lembro, Luciana, que você andava mais de bicicleta, porque tinha um planejamento aí e esse planejamento foi... Quem sabe volta aí na cidade de Goiânia. E se for fazer uma varredura, cadê a Stephanie? Se for fazer uma varredura nos supermercados, shoppings,
essa conta vai subir muito mais de multas. Stephanie, afinal de contas, é na capital que essas multas são cometidas com mais frequência? E o que a SMM está fazendo aqui, hein? É com você, minha amiga. Oi, Lucílio, boa tarde para você, a Luciana, a todos que acompanham o Jornal do Meio-Dia, justamente, viu? Aqui na capital, o ranking está altíssimo aí, o número de pessoas que levam multa por estacionar em local proibido, né? Locais também inapropriados, como, por exemplo, uma calçada, que a gente sabe que é um local onde as pessoas devem passar, os pedestres. Eu estou aqui agora com Horácio Ferreira, diretor de fiscalização da Secretaria Municipal de Mobilidade. Ele vai explicar para a gente aí sobre esses números, né, Horácio? O número, a gente observa que tem aumentado aí a quantidade de pessoas que estão, infelizmente, continuando com essas irregularidades. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão no estúdio, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Infelizmente, o número é grande e é preocupante, porque quando alguém estaciona de forma irregular na via pública, prejudica muito a circulação e compromete muito a segurança viária. Agora explica pra gente quais são os principais pontos observados em relação às multas aqui na capital. Olha, nós temos aqui na capital algumas situações que são peculiar de uma grande cidade. O excesso de velocidade é uma infração de trânsito muito cometida, a de maior número, mas também vem acompanhada de estacionamento. Muitos carros, nós temos uma das maiores frotas proporcionais que nós temos no Brasil, são cerca de 0,82 veículos por habitante. Nós somos responsáveis por cerca de 30% da frota do estado e isso faz com que as vias ficam com uma grande densidade de veículos e comprometendo muitas vezes em horários de pico uma boa fluidez. A gente tem aí um número, né, que assusta realmente, mais de 1 milhão de multas aplicadas, claro, em todo o estado de Goiás, mas aqui na capital não fica muito para trás a quantidade de multas aplicadas. Sim, nós temos aqui até neste ano, nos primeiros meses, foram aplicadas cerca de 16 mil multas por estacionamento proibido, dentro do artigo 181, que vai aí desde uma infração leve a uma infração gravíssima, como por exemplo é o fato de estacionar usando a vaga de idoso e de deficiente físico de forma irregular. Uma situação que é muito lamentável, como uma pessoa estacionar de forma irregular numa vaga que é destinada à pessoa com deficiência ou à pessoa ou ao idoso. Agora, a gente fala sobre estacionamento proibido, vou pedir para o Pigmeu, né, o nosso cinegrafista, mostrar aqui também, tem uma placa. Então, se você viu essa placa aí, não dá para estacionar, gente. A placa significa que é proibido até parar e estacionar. Exato. E quando uma pessoa para, ainda que por pouco tempo, que é a maioria dos discursos quando esses condutores são abordados e falam que é por pouco tempo, é apenas um minuto no trânsito, numa via como esta, por exemplo, que passa milhares de pessoas, dezenas de pessoas por minuto, isso compromete grandemente o fluxo de veículo e, inclusive, compromete a segurança do pedestre, porque é um local que é proibido parar e estacionar, muitas pessoas acabam estacionando sobre o passeio e leva com que o pedestre transite sobre a via, aproximando ele de uma situação de risco de iminente acidente. Quais são as ações que estão sendo realizadas aqui na capital para prevenir e coibir esse tipo de ação? Nós temos a sinalização que está presente diariamente na via pública, sinalizando vertical, sinalizando o solo, para informar mais ainda ao condutor dessas proibições. A fiscalização está presente nas vias com maior densidade de veículo. A educação está presente fazendo palestras, indo às escolas, nas indústrias, fábricas, presente também com a população, informando de muitas vezes o quanto é prejudicial um simples estacionar ou parar em um local proibido. Muito obrigada pelas informações, está aí, né, Lucílio, Luciana. Orientação é o que não falta, o que falta mesmo, muitas vezes, é educação aí dos motoristas. Volto com vocês. Eu queria ver aquela ação de volta, né, aquela empilhadeira arrastando os veículos em local proibido, os guinchos retirando esses carros. Aí nunca mais, eu tenho certeza. Valeu, Stephanie, e também Horácio, pela participação de vocês. E eu vi uma moto ali subindo em cima da calçada, estava atrás de você, Stephanie, e do Horácio durante a entrevista, mas ele viu a câmera ali, consertou na hora. Vamos ter mais gentileza no trânsito, né, minha gente? Estacionar no local apropriado. E se não tem estacionamento, se não tem a vaga, anda um quarteirão, 2, 3, 4, vale a pena, a cidade agradece, né? E você não vai levar aquela multa salgada no final do mês.